nome é José Roberto Cardoso, eu sou professor da Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação. E essa disciplina é denominada eletromagnetismo através do método dos elementos finitos, né? Que nós estamos começando agora em setembro de 2021. Essa disciplina tem um histórico, né? Que vem já da década de 80, quando nós começamos no nosso laboratório, denominado Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, a estudar métodos numéricos para cálculo de campos eletromagnéticos. Até então, isso começo da década de 80, era comecinho mesmo, coisa de 83, 84, e todos os cálculos relativos às máquinas elétricas, aos dispositivos eletromagnéticos, inclusive na parte de alta frequência, todos os cálculos referentes aos projetos desses tipos de equipamento eram realizados através de equacionamentos, muitas vezes com equações empíricas, extraídas das experiências dos profissionais, e como todo projeto baseado apenas em equações resultantes da prática do dia a dia, é muito difícil otimizar o equipamento. Quer dizer, com a competitividade, quer dizer, a questão da otimização, ou seja, fazer um equipamento o mais barato possível, com o menor consumo de material, passou a ser o grande desafio dos engenheiros, porque até então havia uma abundância de matéria-prima. E na década de 80, essa abundância já não era mesmo, já começou a ter restrições, sobretudo restrições financeiras, começou, passou a ser caro, então, de modo que precisava se tomar um cuidado maior no projeto dos equipamentos elétricos em geral. Muito bem. E coincidiu nessa época também o aparecimento das primeiras estações de trabalho. As estações de trabalho surgiram no começo da década de 80, na época, caríssimas, muito caras. Então, você tinha a Sun, que era a grande estrela das estações de trabalho. Nós tínhamos uma Apollo, que também era uma muito boa estação de trabalho. Mas vocês, para ter uma ideia, nessa época, uma estação de trabalho custava em torno de $200 mil. Era esse o preço desse equipamento. Então, para se comprar uma estação de trabalho, tinha que se fazer um projeto consistente junto à FAPESP para investir $200 mil, no tempo que dólar era dólar. Não sei se vocês se recordam disso, né? Que a coisa era feia, né? Muito bem, nós conseguimos algumas estações de trabalho e começamos aí a trabalhar em desenvolvimento de ferramentas computacionais baseada no método dos elementos finitos, que foi a ferramenta que a gente escolheu, né? Nós escolhemos para começar a trabalhar, até porque era uma novidade. O método dos elementos finitos, o método numérico que vem de 1959, 58, 59, já antigo, ele foi criado na área aeronáutica, para resolver problemas aeronáuticos. E depois, evidentemente, naturalmente, migrou para a engenharia mecânica, que é a parte estrutural, e para a engenharia civil. Então, a engenharia mecânica, a engenharia civil e a engenharia aeronáutica começaram a utilizar essa ferramenta e avançaram substancialmente. E as coisas eram complicadas, porque tinha que se fazer os estudos de elementos finitos, nós vamos ver, tem que discretizar o objeto de estudo em elementos, quando é bidimensional, esse elemento aí pode ser, por exemplo, triangular. Então, tudo isso era feito à mão, pegava essas coordenadas de todos os triângulos e ia montando lá os arquivos, usando a ferramenta Fortran, e se resolvia o problema de modo que uma solução demorava dias para se chegar ao seu resultado. Com as estações de trabalho, começou a facilitar
a parte visual, ou seja, você conseguia ter imagem daquela triangulação, da imagem do próprio objeto, que se poderia fazer já utilizando os primeiros modeladores que apareceram, ou fazendo modeladores próprios. Mas o estudo, propriamente dito, ainda não existia em larga escala. Tinha alguns grupos estudando isso, que eu acompanhei muito bem essa evolução, e nós começamos a desenvolver esse projeto. Quer dizer, a primeira aplicação, o primeiro artigo de elementos finitos aplicado à eletricidade, ele surgiu em 69. Quer dizer, 10 anos depois que a engenharia mecânica e aeronáutica começaram a utilizar. Né? Não se pensava, como 10 anos aí, sem nenhum engenheiro eletricista ou pesquisador da área resolveu encarar. Mas o Silvestre, que é o grande pesquisador da área, que fez um artigo seminal em 1969, publicou no Transaction PAS, lá, Power Apparatus and System, um primeiro artigo utilizando médios elementos finitos bidimensional na história, né, da engenharia elétrica. Muito bem. Aí o segundo trabalho que apareceu, aí já foi um trabalho, aí fica uma disputa, né? Foi o trabalho dos franceses e dos ingleses. Dos franceses, foi o Jean-Claude Savonardier, que foi o segundo artigo que saiu no Transaction. Na sequência também, creio eu que na mesma revista, saiu também o primeiro artigo do pessoal de Oxford, da Inglaterra. Então, e aí começa a disputa, né? Começa cada um indo atrás, porque chamou muita atenção a aplicação do método dos elementos físicos na engenharia elétrica, que abriu um horizonte muito grande para fazer melhores projetos de engenharia. Sobretudo, os fabricantes de máquinas elétricas se preocuparam muito com isso, porque a máquina elétrica gasta-se muito material, então você economizando em ferro, economizando em cobre, você ganha vantagem competitiva, né? E a parte de alta frequência ainda ficou afastado, não se envolveu no início, até porque a coisa estava começando, né, a criar. Muito bem, aí o Jean-Claude Savonardier criou um grupo de métodos numéricos lá no Laboratório de Eletrotécnica de Grenoble, e o Bill Trowbridge criou um grupo também de fenômenos eletromagnéticos, né, de métodos numéricos para isso, lá em Oxford, as duas. E a Europa é interessante, porque a universidade trabalha muito próxima das empresas. Então, um empresário, quando vê que está algo nascente na universidade, esse empresário monta uma empresa e faz um acordo com essa universidade e começa a financiar a universidade e ele começa a comercializar os produtos produzidos pelos laboratórios, com os acordos que eles fazem lá, que eu não sei detalhar como é que isso funciona. Mas é muito eficiente, coisa que aqui no Brasil é complicado, fazer algo desse tipo aqui. Ainda hoje não tem condições de ser estabelecido, né? Você não dá para uma empresa ficar financiando um grupo e só ela ficar utilizando os recursos, o conhecimento gerado por esse financiamento. Mas, enfim, lá funciona assim e funciona bem. Então, naquela época lá, foi o comecinho da década de 70, né, lá, para apoiar esse grupo de Grenoble, foi criada uma empresa chamada Cedrat. Cedrat era uma empresa da área ambiental
se ligou ao laboratório para financiar isso aí. Fizeram lá os acordos e a coisa funcionou. De fato, foi o primeiro software que saiu comercializado. Que em Oxford ainda era pesquisa, não era um software de pesquisa. Mas, na sequência, evidentemente, Oxford também seguiu o mesmo caminho, né? Foi aberta uma empresa chamada Vector Fields, que comercializava o software desenvolvido em Oxford. Então, esses dois laboratórios, apoiados pelas empresas correspondentes, foram as duas ferramentas que surgiram na década de 70 e, evidentemente, começaram aí a batalhar para fazer a sua base industrial. Eu tenho mais informações sobre a Cedrate porque eu fiz um pós-doutorado lá em Grenoble na década de 80, em 86. Fiquei lá um ano, né? Eu conheci o Jean-Claude Sabonadier numa ocasião em que ele esteve aqui no Brasil e eu estava fazendo minha tese de doutorado nessa área. Veja a coincidência, eu estava fazendo minha tese de doutorado em elementos finitos, que era uma novidade, e apareceu aqui um cara que é considerado o papa também dos elementos finitos. Então, eu conversei com ele, expliquei para ele o meu trabalho, o que estava sendo feito. Ele me convidou para eu passar um ano lá, né? Foi o que aconteceu. Fui lá, é uma experiência nova para mim, nunca tinha saído do Brasil para ficar tanto tempo fora, de modo que foi uma experiência muito rica para nós. Então, trabalhar com aquele grupo que estava começando, né? O primeiro artigo do Sabonadier foi 70. O grupo demorou alguns anos para chegar a ter um software. Então, estava tudo começando. E o pessoal que criou aquilo estava lá, né? Esse que era a diferença. Bom, de modo que estabeleci um vínculo muito grande com os franceses, um vínculo muito grande não só profissional, como também de amizade, e eles quiseram vir para o Brasil. Aí já a empresa queria ter no Brasil uma representante e eu procurei aqui alguns amigos, conversei com um, com o outro aqui, achei uma empresa que representou o software de Grenoble aqui, que foi muito bom para nós, porque essa empresa ela trabalhava com métodos numéricos, mas na área mecânica, né? E aeronáutica, mas não trabalhava com métodos numéricos. Então, o nosso laboratório serviu de apoio a essa empresa, então a gente conseguia fazer alguns projetos em conjunto na época. A coisa funcionou assim, né? Mas aquelas empresas naquela época lá a economia era muito estranha, então as empresas eram voláteis, e eu sei que essa empresa, de repente, foi comprada por uma empresa americana, que aí já não interessava a parte eletromagnética, interessava mais a parte mecânica, então a parte eletromagnética eles saíram fora, e aí ficou um meio de campo meio enrolado lá entre eles, e aí a coisa foi caminhando até que apareceu uma outra empresa que assumiu essa parte eletromagnética e está com ela até hoje, né? Então o objetivo sempre na parte acadêmica, de fato, além de uma vez absorvido o conhecimento, agora era pegar como transmitir esse conhecimento já para os nossos alunos. Quer dizer, então, de imediato, criou-se uma disciplina de pós-graduação para isso, né? Porque pensou-se que, bom, o negócio é só ensinar a pós-graduação, isso aqui, a graduação não tem condições de absorver isso em face da complexidade que era a matemática utilizada nos desenvolvimentos. Então, nós tínhamos algumas duas formas, mais precisamente, de apresentar o método de elementos finitos, que era através do método variacional e método de resíduos ponderados, que são técnicas matemáticas que não se ensinavam, que não se ensina ainda hoje
nos cursos de graduação. E uma coisa que eu me preocupava sempre é como desenvolver o método dos elementos finitos de uma forma em que todos possam entendê-lo, inclusive alunos de graduação, né? Que a mecânica é interessante, a mecânica e a civil, a metodologia para se chegar ao equacionamento do problema através do método dos elementos finitos é simples, de modo que os engenheiros mecânicos, os engenheiros civis aprendem aquilo naturalmente, não tem uma complexidade matemática agregada. Eles utilizam aquelas equaçõezinhas que eles usam no dia a dia, só que aí, ao invés de ser um negócio grande, é coisa pequenininha, dentro do elemento, já começa a fazer isso e resolve o problema, eles entendem. Então, um aluno de mecânica e civil, da Poli, por exemplo, ele sai muito bem treinado em métodos de elementos finitos, porque é simples. Ao passo que na engenharia elétrica não era. Então, e aquilo me deixava encafifado, porque eu queria, puxa vida, não é possível se fazer alguma coisa que só os alunos de graduação, que já passaram por uma trajetória grande aí, conseguem absorver aquilo, estudar, tal, entender. E foi essa batalha que eu comecei a encarar e que levou aí ao desenvolvimento de uma técnica de apresentar o método dos elementos finitos de uma forma muito simples, que é essa técnica que nós vamos estudar. Essa técnica é feita para desmistificar aquela áurea de que o método dos elementos finitos para engenharia elétrica é complicado. Se vocês pegarem artigos ainda hoje em dia, vocês vão encontrar o desenvolvimento matemático utilizando essa complexidade ainda hoje, né? Porque, evidentemente, em artigos o cara tem que mostrar que a coisa é difícil. Ele não pode mostrar que a coisa é fácil. Tem que mostrar que a coisa é difícil. Então, ele usa aquelas ferramentas quando dá para se fazer a mesma coisa de uma forma bem simples, como vocês verão aí. Essa técnica que nós desenvolvemos, ela surgiu justamente se espelhando no que faz os engenheiros mecânicos e os engenheiros civis. Então, eu estudei muito métodos de elementos finitos da engenharia mecânica e na engenharia civil para tentar entender uma forma e conseguir. Demorei alguns anos, finalmente consegui fazer isso, e é o que a gente vai ver hoje, né? Então, esse é o histórico aqui da disciplina, né, que levou a gente a criar essa matéria aqui na pós, e já chegou a ser utilizada na graduação.